Recording progress. Quel accent! Ouais. Bonsoir à toutes, à tous. Boa noite a todos, C'est une grande todas. joie d'être là parmi vous dans ce solstice d'hiver qui doit être un solstice d'été pour vous, pour certains. Estou muito feliz de estar entre vocês nesse solstício de inverno, que para vocês deve ser um solstício de verão, né? Donc nous sommes dans un passage, soit vers une énergie montante ou une énergie descendante. Estamos numa passagem que pode ser para uma energia ascendente ou descendente. Donc je vais vous expliquer un peu comment je suis venu à la lecture biologique et comment j'ai pu appeler ça lecture biologique. Eu vou explicar um pouco para vocês como que eu cheguei na leitura biológica e por que eu chamei com esse nome. Au départ, j'ai fait prof de sport, j'étais prof de sport. Eu comecei como professor de esporte. Évidemment, quand vous êtes professeur de sport, vous vous blessez une fois ou l'autre. E às vezes você acaba se machucando, né? Sendo Alors, professor. j'ai commencé à vouloir faire kiné. Aí eu comecei a querer ser fisioterapeuta também. Et après une année de physiothérapie, j'avais envie d'aller plus loin et de tout de suite faire de l'ostéopathie. E depois de um ano de físio, já tive vontade de me aprofundar e já fui para a osteopatia. Vocês estão Donc, vendo o Manu? Não estou vendo ele. j'ai fait Então, des né? cours d'ostéopathie. Aí eu comecei, agora sim, já comecei a fazer as aulas de osteopatia. Dans mon dernière année d'ostéopathie, je suis devenu papa. E no último ano de osteopatia, eu me tornei pai. Et là, j'ai eu mon enfant qui a eu de l'eczéma. E aí a minha filha, foi a terceira, teve, Non, não, mon enfant, mon o premier. primeiro teve eczema. Et alors là, j'ai découvert Patrice Benigni. E foi na mesma época que eu conheci o Benini, o Patrice Benini, Et qui a dégagé l'eczéma de mon premier enfant en 2 séances de microkinésithérapie. em duas sessões de microfisioterapia, ele acabou com o eczema, né, do meu filho. J'ai trouvé ça sensationnel Eu achei isso sensacional. et je me suis un peu euh, focalisé un peu là-dessus. Je me suis spécialisé dans la microkiné jusqu'à devenir professeur de microkiné. Aí eu me dediquei a isso, me especializei, até me tornar professor de micro. Et puis après, j'ai eu mon troisième enfant. Depois eu tive mais um filho e depois uma menina, que é a terceira. Et la troisième enfant a eu aussi de l'eczéma. A terceira também teve eczema. Et là, en microkinésithérapie, on n'avait aucun résultat. E aí eu não conseguia obter nenhum resultado com a micro. On n'avait aucun résultat non plus en ostéopathie. E também não tinha com a osteopatia. On n'avait non plus aucun résultat en homéopathie parce que mon grand-père était médecin homéopathe. A gente tentou homeopatia também, porque meu avô era um médico homeopata. Alors, j'étais en train de commencer à découvrir les travaux du docteur Hammer. E aí eu estava começando a descobrir os estudos do Dr. Hammer naquela época. Et je demandais à Josie Cromer, qui était ma professeure à l'époque, Na época eu tinha aula com a Josie Cromer e eu pedi a ela. j'ai ma fille qui a de l'eczéma. Eu falei, Qu'est-ce que minha tu filha crois que ça peut être? está com eczema. O que que você acha que pode ser? Ah ben, eczéma, séparation. Ela falou, eczema só pode ser separação. Débrouille-toi, Se vira. c'est tout. Alors, la première chose que vous allez faire, comme moi j'ai fait, je dis, bah non, j'ai pas de problème de séparation. Aí a primeira coisa que muita gente vai fazer e que eu fiz também, mas não tem um problema de separação atualmente. Tout va bien. Tá tudo bem. Pourtant, c'est là que tu découvres vraiment la triangulation qui est la base de tout. C'est le psychisme, le cerveau et l'organe. Aí, ao mesmo tempo, eu estava estudando a triangulação que existe entre o psiquismo, o cérebro e o órgão. É um triângulo. Psychisme, c'est la perception de l'événement. O psiquismo a gente também costuma chamar de percepção do acontecimento, né?
Et l'épiderme, c'est ce qui vous permet d'être en contact avec le monde extérieur. E se tratava de um problema na epiderme, e a epiderme te permite se relacionar, ter contato com o mundo exterior. Alors, j'ai réfléchi. Aí eu pensei, pensei, Je me suis dit, ah, peut-être que je pourrais avoir un petit souci de séparation. aí eu C'est que pensei, j'ai un voisin qui m'embête toujours parce que j'ai un chien qui aboie. ele já tinha excluído a mulher, que estava tudo bem, as crianças, tal, mas teve um problema que ele pensou que podia ter a ver, que era um vizinho que sempre brigava com ele por causa do cachorro dele que costumava latir, o cachorro do Manu. Alors, il lançait des cailloux sur mon chien. Às vezes ele jogava pedra no meu cachorro, Il m'a convoqué chez les gendarmes. ele Il m'a chamou envoyé des courriers, polícia, il m'a envoyé des courriers euh, de menaces. enviou cartas de ameaças. Tout ça, on vivait ça quand ma femme était enceinte de mon premier enfant, de E Lali. De todos esses conflitos a gente vivenciava bem quando a Estela, a mulher do Manu, estava grávida da Lali, que é essa menina, a terceira. Et alors, évidemment, euh, pour moi, chaque fois que le chien aboyait, ben, j'aurais voulu soit me débarrasser du chien, soit me déménager, soit tuer mon voisin. E para mim, toda vez que o cachorro começava a latir, três opções. Ou eu me livrava do cachorro, ou eu me mudava de casa, ou eu matava o vizinho. C'est une solution aussi, Também é uma solução, né? évidemment, qui n'est pas Não, acceptable dans notre société. talvez não tão aceitável na nossa sociedade atual. Et donc, quand ma petite fille est née, elle avait toujours cette peur-là qu'elle a vécue à travers sa mère. Então, quando minha filha nasceu, ela tinha esse medo, ela tinha, vamos dizer, que captado esse medo na barriga, que ela viveu na barriga da mãe. Ela Parce que vivenciava esse sa clima. maman vivait ça de la même façon. Claro, a minha mulher também vivia isso dessa maneira conflitual. Et donc, chaque fois que le chien aboyait, elle rentrait dans une peur de ce qui se passait avec le chien et le voisin. E toda vez, então, que o cachorro começava a latir, ela também entrava no medo do que podia acontecer, de separações. Donc, on était dans une phase, comme on dit dans notre jargon, en balance. Então, isso é o que a gente chama no nosso jargão, é uma fase em balanço, vai e vem. Et je ne savais pas pourquoi elle avait son eczéma. Eu não sabia por quê, qual era a razão desse eczema. Et alors, j'ai réfléchi, je dis, ben, ça pourrait peut-être être ça. Aí eu pensei, talvez seja por causa dessa história do cachorro, esse problema com o vizinho e tal. Alors maintenant, je vais me positionner par rapport à cette situation. Então, para remediar a causa, então, desse mal, eu vou me reposicionar em relação a essa situação. Et ça faisait 8 mois qu'elle avait de l'eczéma. Ela estava 8 meses com essa eczema feia no corpo, Un eczéma assez sévère. bem severa. On avait pensé que c'était allergique, donc on avait enlevé tout ce qui était allergène, on avait enlevé le lait, on avait enlevé le gluten, on avait tout enlevé. La Primeiro laiterie a bio, gente le coton bio, tout. pensou que era alérgico, então a gente começou a usar só roupas orgânicas, assim, sem nada que pudesse ser alérgico. O leite, a gente trocou leite, a gente trocou o sabão em pó também, né, que era orgânico. E onde era, Manu, no corpo todo, não? Et ça ne marchait pas. C'était dans tout son corps? Ouais, elle avait sur tout le visage, le cou, l'intérieur des bras, en dessous des Rosto, genoux. pescoço, interior dos braços e debaixo dos joelhos. Et donc, alors, je me souviens très bien, elle avait 9 mois, elle était sur la table allongée. Eu me lembro, ela tinha 9 meses, ela estava naquela mesinha para trocar a fralda, Et j'ai dit à ma petite, e eu falei para ela: t'inquiète plus, Lali.
Não se preocupe mais, Lali. Le chien, maintenant, c'est sûr, on va le garder. Agora eu estou certo que vou ficar com o cachorro. Não vou me Même s'il separar aboie. dele. Même s'il aboie. Mesmo que ele lata, Et le voisin, maintenant, j'en ai plus rien à faire. e eu não estou mais nem aí para o vizinho. Il se débrouillera avec ce chien qui aboie. Ele vai se virar com esse problema que não me pertence. O problema é dele, J'ai não meu. j'ai juste fait ça. Eu só falei isso para ela. Et 2 jours après, 2 dias depois, plus d'eczéma. acabou a eczema. Ça, c'était surprenant. Là, Foi vous vivez muito dans vos cellules. surpreendente. Quando você Vous, vive isso tão intensamente vous vivez dans vos cellules. nas suas células, Alors, du coup, je me suis passionné pour ça, bien sûr. e foi aí que eu me apaixonei pelo método. Et alors, j'ai étudié pas Eu mal. estudei bastante, Et j'ai commencé à mettre en application chez mes patients avec des résultats surprenants. eu comecei a colocar em aplicação com resultados surpreendentes. Um segundo, não sei porque está tocando a campainha sem parar, deve ser bombeiro de Natal. Só um minuto. Ninguém, desculpa. Não era ninguém, fantasma, um fantôma. Alors, j'ai étudié beaucoup. Eu estudei Et, muito et un jour, il y a Afonso Salgado qui m'a demandé de venir donner des informations sur ces travaux de Hammer. e um dia eu recebi um convite do Afonso Salgado para começar a compartilhar as informações aqui no Brasil. Et c'est comme ça que l'aventure de la lecture biologique a commencé. E foi assim que a aventura da leitura biológica no Brasil começou. J'ai appelé lecture biologique, pourquoi? Parce que mes patients me disaient toujours, vous lisez en moi comme dans un livre ouvert. E eu escolhi esse nome de leitura biológica porque os pacientes sempre me diziam: parece que o senhor está lendo em mim como num livro aberto. Parce qu'il suffisait de connaître les symptômes des patients pour savoir ce que les personnes avaient perçu dans leur vie. Porque quando você conhece o método, basta saber quais os sintomas do paciente para deduzir o que eles vivenciaram e como eles vivenciaram na vida deles. Et donc, la lecture biologique a commencé en 2007 au Brésil. E aí nós começamos em 2007 no Brasil. Et ça s'est développé beaucoup. Teve um grande desenvolvimento. Et moi, j'avais amené quelque chose dans les travaux de Hammer que personne n'avait amené. E eu tinha um diferencial em relação ao que o Hammer descobriu, escreveu. C'est que j'ai commencé à travailler de manière subtile sur les cartes du cerveau. Eu comecei a trabalhar de maneira sutil, diretamente nos mapas cerebrais, Puisque tous les organes sont connectés à votre cerveau. porque todos os órgãos estão conectados ao cérebro, né? Todos têm Et um relé. chaque organe a une zone bien particulière au niveau du cerveau Cada órgão tem um relé, uma área bem específica dentro do cérebro que corresponde a esse órgão. et qui correspond aussi à un ressenti bien particulier. E também corresponde a uma percepção, né, a uma vivência bem específica emocional ali. Et alors, on peut, de manière très subtile, aller trouver tout de suite ce que la personne a pu ressentir. E quando você tem prática, você, com sutileza, pode, de cara, saber o que a pessoa vivenciou, qual é o conflito mais importante que mais está ali perturbando ela. Et en sachant que finalement, en faisant ça, vous lisez tout de suite l'inconscient du patient, sans Sabendo que filtre. ao fazer isso, você se conecta imediatamente com o inconsciente do paciente sem que haja nenhum tipo de filtro. Parce que quand vous allez vivre un surstress, Que quando você vive um hiperestresse,
C'est votre cerveau inconscient qui va choisir un programme pour survivre dans cette situation. É o seu cérebro inconsciente, automaticamente, ele determina um programa que vai se abrir e te ajudar a sobreviver naquela situação. Mais alors, très souvent, évidemment, avec des répercussions physiques ou comportementales. E muitas vezes com repercussões físicas ou comportamentais. Donc, finalement, votre corps ou vos comportements ne sont que l'antenne de votre inconscient profond. O seu corpo ou o seu comportamento, na verdade, não passa da antena ali do seu do tom De votre inconscient do profond, seu inconsciente profundo voire de votre âme, si vous croyez à l'âme. ou da sua alma, se você acredita na alma. Et alors, j'ai pu comme ça découvrir que finalement, il y avait des symptômes qui, au départ, ne correspondaient pas tout à fait au ressenti qu'on pouvait penser. E aí eu comecei a descobrir que alguns sintomas às vezes não correspondia na percepção ou no conflito que a gente podia imaginar. Parce que souvent, des symptômes sont des facettes de conflit. E aí, isso me fez entender que muitas vezes os sintomas eles são facetas de conflito. Parce que quand vous vivez quelque chose, Quando você vous vive n'avez uma coisa, pas qu'un impact sur un seul tissu organique, quando você que sur vive un- um conflito, um choque, você não tem apenas o impacto em apenas um tecido específico. Muitas vezes você tem ali várias facetas. on peut avoir une constellation de ressentis. E a gente pode até ter o que chamamos de constelação de percepções. Et en travaillant sur les cartes du cerveau, vous allez rechercher la perception principale d'un conflit. A ideia, ao trabalhar diretamente nos mapas do cérebro, é começar sempre procurando a percepção principal do conflito, a mais importante, a mais forte. Et souvent, les symptômes du patient sont des facettes secondaires, sont des perceptions secondaires. E às vezes os sintomas que o paciente apresente naquele momento correspondem a facetas secundárias, não necessariamente a primária, mais importante. Donc, j'ai développé vraiment ce travail de manière importante avec des résultats encore plus incroyables. E aí eu desenvolvi de uma maneira importante esse trabalho com resultado cada vez maior. Tu peux donner un exemple de, J'allais venir. Donc, par exemple, si vous j'avais une patiente qui avait des douleurs de genoux. por exemplo, ele tem o caso dessa paciente com dor no joelho. Alors, si vous regardez les travaux de Hammer, les genoux, c'est des problématiques de soumission. Segundo os trabalhos de Hammer, né, você deve pensar primeiro na submissão, no caso dos joelhos. Alors, vous pouvez directement aller chercher avec elle de manière par la parole quel événement vous avez vécu dans la soumission, tatati, tatata. Então, se você for um pouco rápido demais, talvez você vai tentar já falar diretamente com ela sobre a submissão, se tem alguma situação onde ela se sentir o submissa. Et moi, à la limite, je m'en fous de ça. Mas eu não trabalho assim. Moi, je vais chercher quel est le premier relais sur les cartes du cerveau qui vont s'allumer. Para mim, para poder analisar melhor o conflito, eu vou buscar primeiramente o primeiro relé que o cérebro do paciente me comunica através dos mapas cerebrais. Et le premier relais que j'avais trouvé chez cette dame, c'est des alvéoles pulmonaires. E no caso dela, curiosamente, não achei o joelho. O primeiro relé que eu achei é o relé dos alvéolos pulmonares. Et c'était seulement sur un poumon. E era apenas em um pulmão. Si on connaît alors très bien les travaux de Hammer, on sait que si vous avez un relais sur un poumon, vous avez une tâche sur un poumon, ça veut dire que cette personne a vécu une mort par identification, une mort devant elle par identification. Conhecendo os trabalhos de Hammer, a gente sabe que se tem uma mancha em um lado do pulmão, a gente sabe que isso corresponde a uma morte por identificação. Et donc, comme elle venait pour son problème de genou et que je trouvais ses alvéoles pulmonaires, ce problème de genou était secondaire à une situation de mort qu'elle avait vécue. Então, como ela veio
pelos problemas de joelhos, mas eu achava os alvéolos pulmonares, eu já sabia, pela minha maneira de trabalhar, que os joelhos eram um problema secundário ao problema dos alvéolos. Donc, je lui ai posé une question bien particulière, évidemment. E aí, graças à minha experiência, eu sabia qual pergunta bem específica eu deveria fazer para ela. Je ne lui ai pas du tout demandé dans quelle situation elle était soumise. Eu não perguntei em que situação você se sentiu submetida. Je lui ai demandé dans quelle situation vous avez vu quelqu'un mourir devant vous. Eu perguntei se ela tinha visto alguém morrer na frente dela. Et c'était le cas. E foi o caso. Elle a vu quelqu'un qui était par terre en train de mourir. Ela assistiu à morte de alguém no chão morrendo. Et je lui ai dit, alors qu'est-ce que vous avez fait? E eu perguntei o que a senhora fez. Et je me suis mis à côté de lui, à genoux. Eu me ajoelhei do lado dele. Donc, ça n'a rien à voir, son problème de genou n'avait rien à voir avec sa soumission. Então, o problema de joelho, nesse caso, não tinha nada a ver com a submissão. Chaque fois qu'elle se mettait à genoux, elle avait mal parce que pour elle, elle revivait un décès. Na verdade, toda vez que ela se ajoelhava, ela tinha dor, porque inconscientemente ela estava revivendo essa tragédia, esse falecimento. Et cette douleur, elle le vivait, ce décès, elle le vivait dans une profonde impuissance et un déchirement. E esse falecimento, ela vivia com uma profunda avant, Puissance, com impuissance, uma profunda impotência e também com um dilaceramento, um arrancamento. qui, elle, à ce moment-là, quand vous entendez c'est un arrachement, ça va toucher le périoste. E nós sabemos que essa noção de arrancamento, segundo o Dr. Hammer, impacta o periósteo. Et le périoste, c'est les séparations les plus violentes que vous pouvez vivre. E o periósteo tem a temática de separações, mas são as separações mais fortes C'est ce que vous que retrouvez très vivemos. souvent dans des crises d'arthrose. Muitas vezes encontramos essa dor nas crises de artrose. Dans les crises d'arthrose, vous allez mettre du chaud pour pouvoir vous soulager. E, em geral, quando você tem essas dores, você coloca calor para aliviar. É o Et, calor que alivia esse tipo de dor. et ces douleurs de périoste sont des douleurs froides. São dores, as dores de periósteo, nós as chamamos de dores frias. Des douleurs qui vont vraiment jusqu'à l'os. C'est des séparations qui vont vous toucher jusqu'à l'os. São separações que atingem a gente até o osso. Il y a même des personnes qui vont te dire j'ai froid dans l'os. Tem gente que até fala, estou com frio nos ossos. Et c'est très souvent alors évidemment des décès ou alors des grosses ruptures mais violentes. E muitas vezes tem a ver com falecimentos ou separações muito violentas, né? Voilà. Donc, vous voyez, ça, c'est vraiment une force que j'ai pu mettre en place. Et en plus, vous pouvez, grâce à la lecture biologique, aller travailler aussi sur tout ce qui est psychogénéalogie et transgénérationnelle. Além desse desenvolvimento que ele trouxe, né? Ele também trabalha com psicogenealogia e transgeracional. Parce que, évidemment, vous venez d'une histoire, vous portez une histoire en vous. Porque todos nós viemos de uma história, todos nós carregamos uma história em nós. On pourrait même dire autrement, c'est que vous avez choisi vos parents. Poderíamos até pensar e falar que nós escolhemos nossos pais. Parce qu'on peut voir que c'est l'âme d'un enfant qui vient s'incarner dans le ventre d'une maman. Né? A gente pode imaginar que a alma da criança vem se encarnar na barriga da mãe Donc, et por escolha. si vous choisissez vos parents, Se você escolhe os seus pais, parce que c'est votre famille, que c'est vos ancêtres et vos parents qui ont toute la capacité et la richesse de vous faire évoluer. porque é essa família, esse lugar que tem a capacidade e a riqueza para te fazer evoluir. C'est-à-dire que, évidemment, quand vous allez venir sur Terre, il y a un aspect spirituel important, c'est que vous venez vous découvrir, vous venez savoir qui vous êtes. Então, tem um aspecto espiritual importante de que, ao vir se encarnar na Terra, você vem se descobrir, saber descobrir mais sobre você.
sobre quem é essa alma. Et comment vous allez pouvoir vous découvrir? Ben, c'est quand on va vous représenter à revisiter certaines épreuves de vos différents ancêtres. E como você pode se descobrir? Como você pode evoluir? É revisitando e revivendo certas dificuldades dos seus ancestrais. Des épreuves importantes parfois même. Às vezes, provas muito provações importantes. Et soit vous serez conscient de ça, vous changerez la réponse de vos ancêtres, qui était la meilleure à l'époque, Ou você tem consciência disso e vai modificar a tua resposta em relação às respostas dos teus ancestrais, que na época foi a melhor possível. et si vous n'êtes pas conscient, ben, vous allez reprendre la réponse de vos ancêtres. Se você não tiver consciência, você vai repetir a mesma resposta dos seus ancestrais. Et comme la nature est très généreuse, elle va vous proposer très fréquemment le même sujet. E como a natureza é muito generosa, ela vai sempre te apresentar a mesma temática. Você vai ter que reviver as mesmas coisas enquanto você não superar. Jusqu'à ce que tu changes le programme. Ou até você mudar a tua postura, mudar esse programa. Si tu ne si tu changes pas le programme, ce programme-là, c'est la patate chaude, comme on dit, qui va être mis pour vos descendants. E se você não modificar, você vai transmitir para os seus descendentes igual a gente joga uma batata quente da mão de uma pessoa para outra, sem lhe dar Donc, direito. avec cette façon de voir, on pourra même aller chercher ce qu'on appelle alors le terrain ou les pré-programmants qui va vous donner justement votre fragilité ou votre richesse. Então, se a gente começa a enxergar as coisas assim, a gente tem então que começar a investigar os nossos pré-programantes, que nos dão nossas riquezas. Je vous donne des exemples. Par exemple, en France, pour l'instant, on voit beaucoup de familles qui se séparent avec des enfants en bas âge. Por exemplo, na França, atualmente, nós podemos observar que muitos casais estão se separando com crianças ainda bem pequenas. Et il faut toujours chercher quel est l'avantage d'une situation. E para entender uma situação, nós sempre procuramos a vantagem que essa situação tem. Sempre tem uma vantagem. Et très souvent, je retrouve que chez leurs ancêtres, c'est souvent les grands-parents ou les arrière-grands-parents plus que leurs parents Muitas vezes eu encontro, na maioria das vezes, nos avós e bisavós. on retrouvera que chez ces grands-parents, il y a eu des drames familiales à peu près au même âge des enfants ou au même âge des parents. Nós encontramos nos avós ou nos bisavós, muitas vezes, dramas familiares na mesma idade, ou dos pais que se separam, ou dos filhos que sobram. Hein, on retrouve très fréquemment ça, puisque en Europe, tous les 30 ans, il y avait la guerre. E por quê? Porque na Europa, a cada 30 anos, tinha uma guerra. Et donc, qui est-ce qui partait à la guerre? Ben, Tem, c'était né? des jeunes avec des enfants en bas âge, et puis parfois, ils ne revenaient pas. E muitas vezes os soldados que iam para a guerra eram mais jovens, né? E tinham filhos pequenos. Ce qui fait que E chez les muitas descendants, vezes não voltavam, né? ce qui fait que si dans la guerre, à la guerre, il y avait un homme qui était parti et qui était mort avec des enfants qui avaient 3 ans, Então, imagina que numa determinada família, um avô, né, morreu deixando uma criança de 3 anos, morreu na guerra. ben, chez les descendants, quand un enfant va avoir 3 ans, on ne sait pas pourquoi, tout d'un coup, on est bien pourtant ensemble, mais vous allez avoir quelqu'un qui va vous attirer, ou bien vous allez avoir un amant, une amante, et qui va faire casser le couple. Você é, então, neto desse avô e você está casado e você tem um filho que chega aos 3 anos. E aí, sem entender por quê, de repente você começa a ter atração por outra mulher ou por outro homem, vem ali uma pessoa rondando, meio que ameaçando o teu casamento, mesmo que você esteja feliz, tem alguma situação que se cria e pode acabar em separação. Et c'est un avantage, ça évitera d'avoir quelque part un mort de parents, dans ce cas-là que je vous ai Em donné. termos de natureza, a vantagem é a seguinte: melhor se separar, melhor quebrar uma relação do que ter um pai morto.
do que o pai morrer na guerra. C'est mieux d'avoir un couple séparé sans mort que d'avoir un couple séparé avec une mort. É melhor um casal separado, sem morte, do que um casal que se separe por causa de uma morte. Donc, c'est important de comprendre ça parce que sinon, si vous vous séparez, vous allez retrouver quelqu'un, vous allez recommencer le même schéma. Après 3 ans, vous allez de nouveau vous séparer. É importante começar a ter noções dessas coisas que vêm, que são pré-programantes, porque senão a gente acaba repetindo. Daqui 3 anos, de novo, a pessoa pode ter vontade de separar e ela pode viver relações sempre abortadas com 3 anos. Donc, tout ça, c'est la psychogénéalogie et qui Isso, est aussi basée sur l'épigénétique, bien sûr. isso é a psicogenealogia que está embasada na epigenética. L'épigénétique qui va vous permettre de comprendre que c'est la façon dont vous vivez un événement qui va permettre l'expression ou pas d'un programme. Isso te permite entender a epigenética, que é a maneira como você vive um ambiente, né? A maneira como você vive o acontecimento, que te faz entender o programa. Pourquoi vous allez vivre ou allumer un programme. Por que que você coloca e ativa esse programa? Donc, vous voyez, ça va beaucoup plus loin que simplement les 5 lois de Hammer, ce qu'on va faire. Então, o trabalho da gente, na verdade, ele se aprofunda bem mais do que simplesmente usar as 5 leis de Hammer como regrinhas. Et dans le travail qu'on va aborder, à ce moment-là, vous allez apprendre justement à tester les cartes du cerveau, vous allez avoir cette subtilité d'aller rechercher aussi tout ce qui est en rapport avec les ancêtres. Então, no nosso trabalho, né, além de toda a parte de estudos do Hammer, tem essa sutileza, né, do qual ele comentou, e também o trabalho com os ancestrais. Donc, de travailler sur la psychogénéalogie, sur la spiritualité. A psicogenealogia, a espiritualidade, trabalhar diretamente com os mapas do cérebro. Mais pour moi, est vraiment essentiel. E para mim, para o Manu, é essencial trabalhar como ele fala, de cérebro para cérebro. Personnellement, je pense que finalement, en faisant de la lecture biologique, on ne fait qu'éveiller la conscience des personnes. Eu acredito que ao praticar a leitura biológico, o que fazemos é despertar a consciência da pessoa. Parce que tout le monde dort. Il y a Que as beaucoup de personnes qui pessoas dorment éveillées. dormem, muita gente dorme desperto. Et donc, en éveillant la conscience de la personne, vous allez lui permettre de lui redonner son pouvoir créateur. E quando você desperta o inconsciente da pessoa, né, ela se devolve para ela o seu poder criador. C'est-à-dire, vous allez lui donner la possibilité qu'il change le programme ou pas, mais ce sera sa responsabilité. Ou seja, ele vai descobrir que ele tem possibilidade de mudar os programas. Ou não, mas vai passar a ser responsabilidade dele essa decisão, essa ação. Et parfois, ils comprendront alors pourquoi ils avaient fait telle ou telle action, et ça leur permettra de se déculpabiliser profondément. Uma outra vantagem da leitura é que, em muitos casos, eles vão passar a entender por que que eles estavam agindo dessa forma, por que que eles estavam tendo um comportamento diferenciado, e isso vai tirar a culpa deles em relação a isso. Vous voyez, ce matin, j'ai eu un patient qui est venu Hoje de manhã, eu atendi um paciente. parce qu'il avait des petits soucis de couple. Ele estava com alguns problemas no casamento dele. Et en travaillant sur les cartes du cerveau, Ao trabalhar nos mapas do cérebro, j'ai trouvé la moelle osseuse au niveau de la calotte crânienne. eu achei a medula óssea a nível da calota craniana. La moelle osseuse, c'est elle qui permet de pouvoir créer les éléments figurés du sang. A medula óssea é ela que cria os elementos figurados do sangue. J'ai pu en plus demander quel élément du sang était touché. E, além disso, eu perguntei para ele se ele sabia qual elemento do sangue estava impactado. Et son cerveau m'a donné que c'était les plaquettes. Agora, ele perguntou para o inconsciente e ele obteve a resposta do inconsciente do paciente, plaquetas. Et donc, je lui ai posé comme question, évidemment, que c'était qu'est-ce qu'il vivait comme impuissance intellectuelle à pouvoir maintenir les liens de sang.
dans des É, problématiques de manque de cohésion. eu já sabia, então eu deduzi a pergunta correta a fazer e eu perguntei que potência ele estava vivendo em manter as relações sanguíneas, né, numa temática de coesão. Donc, où il y avait eu des disputes dans les familles, quelles familles ont été déchirées? Ou se teve brigas na família, família dilacerada. Et la première fois qu'il avait vécu ça, E a primeira c'était quand il vez était dans le ventre de sa mère. que ele viveu isso, né, eu datei e eu encontrei como data uma data enquanto ele ainda estava na barriga da mãe. Donc, ce programme ne lui appartient pas, mais il l'est à l'intérieur de lui. Então, o programa dele não pertence realmente a ele, mas está dentro dele, ele viveu. Et en fait, sa mère a été enceinte très jeune. A mãe dele, aí ele contou, né, que a mãe engravidou muito jovem Et elle a été rejetée de sa mère. e ela foi rejeitada pela própria mãe. Et donc, lui, quand il va se retrouver en couple, il va toujours être dans la peur, justement, de ne pas être accueilli par une femme. Então, ele, que é filho dessa mãe, toda vez que ele entra numa relação, que ele namora ou que ele casa, ele tem medo de não ser acolhido pela mulher. Et d'autant plus quand sa femme va devenir maman. Ainda mais se a mulher se torna mãe ou Parce que engravida, né? quand votre femme devient mère, votre cerveau va ouvrir le dossier que vous avez vécu avec les mères en général. Porque quando sua mulher, desculpa, se torna uma mãe, você vai abrir inconscientemente uma pastinha cerebral, né, que você tem como pastas de computador, onde você guarda cada conflito, e aí lá você vai abrir todos os conflitos que você viveu em relação à mãe, a pasta mãe. Et on a retrouvé aussi que du côté de son père était un peu volage, il avait plusieurs femmes. Isso foi um ponto. Outro ponto foi do lado do pai. O pai tinha amantes, era galinha. Et c'est pour ça que lui pouvait parfois avoir tendance aussi à vouloir aller voir d'autres femmes. E isso fazia com que ele também tinha um pouco essa tendência, né? A dar umas Mais le ciscadas aí grand-père no était aussi vizinho. comme ça, E o avô também era assim, maternel ou paternel? paternel. O avô paterno também era assim, então ali era uma tradição. Donc, ça veut dire que on pourrait même penser que le père de ce patient aurait pu peut-être même vivre, être conçu alors qu'il y avait justement des tensions dans le couple. Ou seja, o pai desse paciente talvez também tenha sido concebido num ambiente de conflito, de casal, ou de algum conflito, sei lá, com mãe, com sogra. Ce qui fait qu'on peut transmettre aux descendants que pour pouvoir avoir un couple, il faut des tensions. E aí pode ficar inscrita na memória familiar do que um casamento exige tensões. Para você estar casado, você tem que ter tensões ali. Faz C'est grâce à parte. ça que ce patient a été conçu É graças a isso que você é concebido. et que le patient alors a été conçu pour essayer de garder le couple ensemble. E é como se esse paciente que eu atendi tivesse sido concebido para reconciliar o paciente, para manter o casal junto. Et donc ce patient n'avait jamais fait toutes ces relations. E esse paciente nunca tinha pensado nisso, nunca tinha feito essas conexões, essas relações. Et donc ça a permis vraiment de s'apaiser beaucoup, hein. Il Isso m'a fez remercié com que ele profondément. pudesse se apaziguar, né? Ele me agradeceu muito, Parce qu'il a compris beaucoup de choses de sa vie. porque ele entendeu coisas da vida dele. Et ça permet même de pouvoir pardonner à ses parents. E às vezes esse tipo de história, né, de conexão que a gente faz, ajuda a gente a perdoar os nossos pais. J'avais encore eu une autre patiente ce matin Eu tive outro essa manhã. qui venait pour des problématiques de mâchoire à gauche.
Ela veio porque ela tinha um problema no maxilar esquerdo, avec des difficultés d'ouvrir la bouche. com dificuldade para abrir a boca. Alors, on sait ce que ça peut être, c'est qu'on a des difficultés de cracher le morceau, Aí nós sabemos, né, quem fez leitura, que uma dificuldade é em cuspir o pedaço. de parler, E o d'exprimer. pedaço pode ser um pedaço de voz, um pedaço verbal. Então, pode ser expressar, falar, Mais quand j'ai dizer travaillé sur les algo cartes du cerveau, j'ai trouvé ao la glande mammaire trabalhar. droite. Quando eu trabalhei no mapa do cérebro, não saiu o maxilar. A primeira coisa que saiu foi a glândula mamar direita. Et elle est droitière. E ela é destra. Et alors, en tant que droitière, la glande mammaire droite, c'est qu'un homme ne me protège pas, ou un homme ne protège pas un enfant, ou un partenaire ne protège pas un nid. Para uma destra, a glândula mamar direita é um homem não me protege, ou um homem não protege uma criança, um homem não protege um ninho. Et c'est ça qui l'a fait vibrer. E isso fez ela vibrar. Quando ele fala isso, quer dizer que fez ela, que fez sentido para ela. Ela Elle a, vibrou com a informação. vous mettez en relation à ce moment-là que c'est dans des situations où elle n'arrive pas à protéger des enfants et un nid qu'elle va avoir cette difficulté au niveau de la mâchoire, où elle s'interdit de parler. Aí você relaciona para ela, você vai relacionar os dois elementos, as duas histórias, os dois conflitos. Então ele falou para ela, é quando você está numa situação onde você vê que essa proteção não acontece, que você sente essa dor maxilar, que você não exprime algo. Et ça lui a parlé tout de suite. Isso fez super sentido para ela. Et le programmant, le pré-programmant, les histoires familiales, c'est son père lui-même. E aí eu datei e procurei de que lado da família estava o pré-programante e era o pai, Parce que as histórias do pai. son père a eu un premier enfant, puis il est parti à la guerre. O pai dela teve um primeiro filho, depois foi para a guerra Et pendant 5 ans, il a été prisonnier. e ficou prisioneiro 5 anos. Et donc, c'est la maman qui a dû s'occuper de toute la famille. Et donc, il y avait bien le fait qu'un homme ne pouvait pas protéger la famille. E aí a mãe teve que cuidar da família, dos filhos. Então, realmente, a gente fez sentido, porque um homem não estava protegendo a família, né? Ficou 5 anos fora. Mais derrière ça, il y avait vraiment une relation mère-enfant compliquée. E atrás disso, permeando isso, tinha também uma relação mère-fils ou père-fils, ou parent en général? Mère-fille. Mère-fille, Mère-fille. 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 Tinha uma relação complicada, mãe-filha. Parce que quand le père n'était pas là, ben, la mère était un peu dure avec ses enfants. Porque o pai foi embora, a mãe acabou sendo meio dura com os filhos. Et le père n'intervenait pas quand la mère pouvait être un peu dure parfois. E como não tinha pai, ele não podia intervir quando ela era dura, não podia. Et alors, la difficulté avec cette patiente, c'est E qu'elle avait toujours peur de ne pas être une bonne mère. e a dificuldade dessa paciente, da filha, né, que ele consultou hoje, é o medo que ela tinha o tempo inteiro de não ser uma boa mãe. Et alors là, quand on a exprimé tout ça, elle pleurait, elle pleurait, elle pleurait, elle pleurait. E quando eu falei dessas coisas com ela, ela chorou, chorou, chorou muito. Donc, vous voyez, quand on travaille comme ça, il y a une richesse, une ouverture d'esprit qui se fait avec des corrélations de cause à effet qu'on n'aurait jamais pensé. Quando a gente começa a trabalhar dessa maneira que ele explicou, diretamente com os mapas, e deixando sempre o primeiro conflito aparecer, você vai começar a fazer correlações e atingir um aprofundamento no teu atendimento muito interessante. Avec E une grande são ouverture. correlações que você nunca teria feito se tivesse abordado da maneira, vamos dizer assim, mais linear, que a gente está acostumado a lidar das Vous savez, je leis. vous donne encore un autre exemple. Eu vou dar outro exemplo.
Parce que moi, des patients, j'en ai vu des centaines, hein, même des milliers. Porque eu vi centenas de pacientes, mais Euh, milhões. J'ai eu une patiente qui venait parce qu'elle n'arrivait pas à avoir des enfants. Eu tinha uma paciente que vinha por problema de infertilidade. Donc Não conseguia ter filhos. on sait ce que ça peut être. Il y a le centre de l'ovulation qui est touché. A gente sabe que o centro da ovulação está impactado. Mais si tu te focalises là-dessus, tu ne trouveras pas, hein. Agora, se você focar apenas nisso, você não vai achar necessariamente. Hein, tu pourrais dire quelle est la problématique, tu n'as pas ta place, tu n'es pas la reine du foyer, tu n'as pas ton roi. Você Et en pode fait, c'est falar, ah, você não tem seu lugar, você não é a rainha do lar, você não tem o seu rei. Você pode entrar nas coisas que, vamos dizer, mais óbvias. et en fait, quand j'ai travaillé avec l'écart du cerveau, son problème de procréation a été mis en évidence sur les cartes par un ganglion précardiaque, un Quando eu ganglion comecei. lymphatique précardiaque. Então, claro que ele vai trabalhar na procriação, porque é a primeira demanda da paciente. Mas, ao se conectar ali nos mapas cerebrais, não surgiu o centro da ovulação. O que surgiu primeiro, e que é muito importante, é o que vem primeiro. Ele achou gânglios pré-cardíacos. Comment maintenant tu vas pouvoir faire une relation entre un ganglion précardiaque et un centre de l'ovulation? E agora, como que a gente vai relacionar um gânglio pré-cardíaco com um centro de ovulação? Il faut pouvoir le connaître, ça. Tem que conhecer um pouco, né? Saber como as coisas podem se emaranhar. Mais si vous connaissez bien les ressentis des organes, vous aurez des questions bien précises. Agora, se você tiver um bom conhecimento, com a experiência, né, do conhecimento, da percepção de cada órgão, vão te surgir as perguntas certas. Et la question que j'ai posée tout de suite, Qual foi a pergunta que eu fiz? qui a déjà eu des problématiques cardiaques dans la famille? Eu perguntei primeiro, quem teve problemas cardíacos na família? Parce que les ganglions précardiaques, c'est de la peur pour son cœur. Porque gânglions pré-cardíacos têm como percepção medo pelo seu coração, La o peur órgão, pour le cœur d'un être cher. ou perda de um ser amado. La peur pour le cœur d'un être cher. Ah, desculpa. O medo pelo coração, enquanto órgão de um ser amado. O Et medo alors, de alguém adoecer pelo coração. ça lui a fait tilt tout de suite. Na hora, fez sentido para ela. Sa grand-mère A sua avó a perdu un enfant à quelques jours d'un problématique cardiaque. perdeu um filho de alguns dias por um problema cardíaco. Nasceu com problema cardíaco e morreu. Donc, son problématique de procréation venait simplement parce qu'elle avait peur d'avoir un enfant parce qu'il aurait pu mourir d'un problème cardiaque. Então, o problema de procriação dela vinha do medo que ela tinha de ter um filho e perdê-lo rapidamente com problema cardíaco. Tout simplement. Simplesmente. Il vaut mieux ne pas avoir d'enfant que d'avoir un enfant Melhor, mort. C'est melhor facile à não dire. ter filho do que ter um filho que morre. Parce que, évidemment, la mort d'un enfant, il n'y a pas pire. Porque não tem nada pior que a morte de uma criança, de D'ailleurs, il n'y um a pas de mot filho. pour ça. C'est Não tem innommable. nem palavra para isso. Quand vous avez un enfant qui perd un parent, on va dire qu'il est orphelin. Quando um pai, um filho, desculpa, perde o pai ou uma mãe, os dois, a gente fala que é órfão. Tandis que si un parent qui perd un enfant, il n'y a pas de mot. C'est innommable. Mas não tem palavra para uma mãe que perde um filho. C'est la chose la plus terrible qu'on puisse vivre. É a coisa mais terrível que pode se vivenciar. Donc, pour elle, l'avantage, ne pas avoir d'enfant, éviter une souffrance énorme. Então, para ela, e por isso que a gente procura sempre a vantagem. A vantagem dela não ter filho era ela ter um filho e perder. Então, a vantagem era evitar um sofrimento enorme. Alors, on a pu discuter avec elle en disant que maintenant, on était dans d'autres circonstances, qu'on pouvait voir si, avec les échographies, si les enfants avaient des problèmes, que maintenant, on pouvait opérer les enfants beaucoup plus facilement, donc il y avait beaucoup moins de danger qu'un enfant ait un problème cardiaque.
Aí a gente conversou, eu expressei para ela que hoje em dia a gente consegue descobrir bem antes se tem algum problema cardíaco, que as operações são melhores, caso tiver, e que não precisaria ter tanto medo, pour qu'elle lâche cette peur, bien sûr. né? Para ela se liberar dos medos, desse medo que estava prejudicando a própria concepção. Et comme ça, elle a eu son enfant. E ela engravidou. C'est super. Vous pouvez Que rendre le bom, bonheur de personne. né? A gente poder realizar a felicidade de alguém. Et alors, au fur et à mesure de mes expériences, j'ai aussi encore développé cet outil de lecture biologique Depois disso, à medida que eu fui desenvolvendo, tendo essas experiências, eu fui desenvolvendo mais essa ferramenta, par rapport aussi à mon développement personnel, também em função do meu próprio desenvolvimento pessoal par rapport à mes expériences cliniques. e também as minhas experiências clínicas, Et parfois, après avoir práticas. travaillé avec les cartes du cerveau, il me restait encore, le corps était encore bloqué sur certaines zones. E aí, às vezes, mesmo trabalhando, me aprofundando bastante no mapa dos cérebros, eu encontrava ainda o corpo bloqueado, alguns bloqueios no corpo depois de terminar a minha sessão. Et là, je me suis rappelé que Hammer ne nie jamais la toxine. Aí a primeira coisa que eu lembrei foi que o Hammer nunca negou a toxina. Donc la toxine existe. Então a toxina existe. Donc en lecture biologique, on peut aller rechercher justement un aspect toxique qui peut perturber certaines zones du corps et les Então réinformer. no método de leitura biológica do Manu, existe a possibilidade de procurar algumas toxinas que podem estar ali travando, né, alguma região do corpo e limpar. Et aussi, j'ai pu observer qu'il y avait des cicatrices qui ne pouvaient pas se libérer que par le travail des cartes et on pouvait les travailler alors de manière subtile en Aí travaillant énergétiquement dessus. uma segunda descoberta dele foi em relação às cicatrizes. Ele descobriu que existia algumas cicatrizes que a gente, sobre as quais nós podíamos trabalhar de maneira energética, para às vezes soltar aderências, né? Et on a beaucoup plus de cicatrices qu'on ne croit. Ajudar na cicatrização. E nós temos muito mais cicatrizes do que pensamos. Parce que les personnes qui ont déjà fait ces travaux de Hammer savent que dans la deuxième loi, en fin de phase, de phase PCL, il y a une phase de cicatrisation. Né? Todo mundo que fez aí cursos, né, das leis de Hammer sabe que no final da segunda fase, no final da fase PCL, temos uma fase de cicatrização. Et alors, on peut travailler sur des cicatrices qu'on ne connaît même pas dans notre corps. Ou seja, existem cicatrizes dentro do nosso corpo que não conhecemos. E Et nós on peut, podemos trabalhar nelas. et on peut interroger le corps qui va vous donner exactement où se trouve cette cicatrice. E a gente pode ter métodos, né, para descobrir onde se encontra essas cicatrizes. J'avais un ami comme ça qui venait, que je vais former et qui avait des problématiques d'essoufflement. Eu tinha um amigo que ele tinha problemas de, ele ficava sem fôlego. Et j'avais travaillé sur toutes les cartes du cerveau Eu trabalhei et com os mapas do cérebro, est sorti une cicatrice sur les coronaires. né? E aí depois desse trabalho dos mapas do cérebro, ele foi para esse outro trabalho de cicatriz e ele encontrou que havia uma cicatriz sur les quoi? Les artères coronaires. Na artéria coronária. On a travaillé de manière subtile sur ces cicatrices d'artères coronaires. E nós trabalhamos de maneira sutil, energética, nessa cicatriz da artéria coronária. Et 2 jours après, il m'a envoyé un message en disant que maintenant il courait comme un lapin. E 2 dias depois ele mandou uma mensagem falando que ele estava correndo e não estava ficando sem ar de jeito nenhum. Et c'est là, en fait, on expérimente vraiment, c'est toutes des choses que j'ai mis en place par l'expérimentation. Então, esses complementos que a leitura biológica tem, né, são coisas que o Manu foi descobrindo pelo experimento e foi acrescentando ali, completando o método dele, que está sempre evoluindo.
Donc, il y aura les toxines, les cicatrices, les stades évolutifs. Je ne peux pas vous parler de manière précise là-dessus, mais les entités, les prières. Aí eu não vou me aprofundar em cada uma deles, né? Mas temos também no método as entidades, os estados evolutivos, a reza, L'œuf lumineux, qui c'est l'aura. o ovo luminoso, que é a aura da pessoa, né? Que também existem maneiras de trabalhar energeticamente para melhorar ali, né? O estado da aura. Et puis, j'ai commencé à utiliser aussi l'énergie des lettres hébraïques, qui est assez extraordinaire et très puissante. E aí ele teve uma grande descoberta aí ao trabalhar e estudar as letras hebraicas e Avec ao la, descobrir a avec la- potência que elas têm, né? A potência do som quando você emite as letras. Et c'est extraordinaire. É extraordinário. Et donc, finalement, moi, pour la lecture biologique, c'est l'ensemble de tout ça. Ce n'est pas les lois de Hammer. Então, para mim, quando eu falo em leitura biológico, é esse conjunto todo que eu enxergo. Eu não enxergo apenas as leis de Hammer. Bien sûr, les lois de Hammer sont une base, mais que j'ai développées de manière importante. Claro, as leis de Hammer são a base desse método, mas o Manu ele desenvolveu muito, né? Quem acompanha a gente aí há vários anos sabe disso. Ele está sempre acrescentando aí novas frentes. Et je suis encore en train de faire évoluer cet outil et là, avec des choses surprenantes que j'ai pu mettre en évidence. E eu estou continuando a fazer essa ferramenta evoluir com novas coisas surpreendentes que eu evidenciei. Quais, quais? A gente quer saber, lesquelles? Tu nous caches Mais des ça, choses? ce sera des surprises. Surpresas? Ah, não, a gente quer dar só um spoilerzinho, Manu. Je travaille déjà sur les émotions primaires. Trabalhar sobre as emoções primárias, já gostei. Travailler, enfin, j'ai plein de choses en ma tête Estou cheio de novidades na cabeça. Que bom, Manu. que j'expérimente évidemment à chaque fois. E toda vez eu estou sempre experimentando essas coisas novas. Moi, j'aime bien les choses concrètes, Eu physiques. gosto das coisas concretas, ele gosta de experimentar, né, na mão dele. Et tout est en relation avec la biologie. E tudo sempre, claro, está relacionado à biologia. Vous voyez, on repassera toujours dans le corps, Sempre a gente passa pelo corpo, claro. c'est sûr. Et donc, on peut vous proposer alors à redémarrer des cours au Brésil. Et on va faire une nouvelle façon de donner les cours. Então, a gente está agora, né, numa nova fase aí, com o Cris, propondo e trabalhando uma nova maneira dos cursos, de fazer os cursos do Manu no Brasil. On va vous proposer un cours complet en 2 fois 6 jours et demi. Vai ser um curso completo. Quand tu dis complet avec l'intégratif, c'est ça? Sans l'intégrative. Sans l'intégratif. Deux Là, un fois, cours de si base. o curso de base vai ter 2 vezes 6 dias e meio, é isso, Cris? euh, Sim, Antônio, coloquei as datas Avec, aqui no chat. Ah, avec, les premiers 6 jours, ce sera la base, c'est-à-dire les lois avec l'endoderme et le mésoderme. então, nos primeiros 6 dias e meio, a gente vai dar as bases, que são as 5 leis, a mesoderme e a endoderme. Bien sûr, dans cette introduction de ce cours, on rentrera déjà dans la spiritualité, dans le transgénérationnel, dans les Nessa cycles introdução, a cellulaires, gente já vai entrar nessa questão do transgeracional, na espiritualidade. les cycles cellulaires mémorisés. A gente vai falar dos ciclos celulares memorizados, um pouco aquela história daqueles exemplos que ele mostrou de quando a gente repete coisas na sua vida ou coisas dos antepassados. Le deuxième cours sera pour l'ectoderme et la psychiatrie. E o segundo módulo vai ter ectoderma e também a psiquiatria.
Et lorsqu'on a bien intégré alors ces 4 modules, il y a le 5e module qui est vraiment la mise en application et qui, pour moi, synthétise toute la lecture biologique. E aí, quando a gente integrou muito bem esses dois módulos, existe o que seria um terceiro módulo agora, né? Que antigamente eram 4 módulos separados, mas agora vai ser mais fácil para todo mundo. E esse complemento, que a gente chama de integrativo, é onde ele mostra essas técnicas que ele elaborou mais recentemente, né? Que a gente falou de cicatrizes, o Et dans ce voluminoso, cours-là, vous etc. pratiquerez aussi, évidemment. E para ele é o curso que mais sintetiza todo o método. E é um curso de combien de jours, Manu? C'est 3 jours et demi. 3 dias e meio, e é onde a gente faz muita prática. Todo Où mundo trabalha junto. vous allez alors donner 4 soins et recevoir 4 soins minimum. Cada um dos alunos, ao mínimo, vai oferecer 4 tratamentos e receber 4 tratamentos no mínimo. Avec vraiment un protocole que j'ai bien établi, qui est très clair, qui vous permet de vous orienter très rapidement dans les outils de ces lois, dans cette lecture biologique. E aí tem protocolo que ele vai dar a vocês, muito bem elaborado, bem claro, para poder trabalhar bem essa ferramenta da leitura biológica, Alors avec des résultats vraiment surprenants. com resultados surpreendentes. Eu acho que vários de vocês estão aqui, podem até testemunhar, né? Mas tem uma perguntinha, tu me diras après, hein, pour les questions. Et pour moi, c'est une fois qu'on a fini ce module d'intégratif qu'on peut dire qu'on fait des soins en lecture biologique. E para mim, realmente é essencial o término desse módulo de integrativo para poder realmente dominar e poder dizer estou tratando com leitura biológica. Então, realmente é um terceiro módulo imprescindível. Ouais, parce que sinon, vous ne faites pas vraiment de la lecture biologique. Se não é realmente leitura biológica que você estará praticando, se você não tiver essa concepção mais, né, integrada. Donc voilà un peu, j'espère que ça a pu vous éclairer un petit peu sur la lecture biologique et sur son évolution et que ça puisse comme ça vous donner envie de venir découvrir. Espero que eu consegui passar para vocês, né, como está a leitura biológica, o que que a gente está propondo aqui no Brasil, como funciona de maneira bem resumida e clara, mas para vocês terem uma noção. Et puis vous pouvez aussi alors divulguer parce qu'au plus on est nombreux, au plus l'humanité peut espérer un peu bouger dans une énergie positive. E divulgue, venha fazer, tragam amigos, porque quanto mais loucos pensando igual a gente, mais a gente vai poder emanar essas coisas positivas no planeta, né? Surtout qu'on est Em dans vez un de monde falar un de peu fim do mundo compliqué e pour de l'instant, tsunami. hein. Hã? On est parfois un peu dans un monde un peu compliqué. A gente está num mundo complicado. Fin du Il faut, monde. Tout le monde il faut parle, les pouvoir gens parlent que fin du réveiller le monde. monde. Despertar o mundo, isso, Manu, vamos despertar. Voilà. Éveiller la conscience. Despertar a consciência das pessoas. Revenir à l'intérieur de soi, se réaliser à l'intérieur. Voltar dentro de si, se realizar internamente. Au lieu de toujours vouloir se réaliser vers l'extérieur. Em vez de querer se valorizar externamente, materialmente. Ça permettra aussi de baisser notre ego. Aí dá uma baixadinha no ego, né? Que é bom. Ça va faire du bien. Vai fazer bem. Voilà. Il y a Alors, deux si vous voulez, questions. il y a des questions, on peut faire quelques questions. Ou s'il y a Oui, des personnes qui ont fait le cours qui veulent témoigner. tem 2 perguntas, e aí seria muito legal se alguém aí, Jamile, Dagli, alguém dos antigos quiser falar um pouco sobre a experiência, né, com a leitura, a gente achar muito legal. Manu, a leitura biológica pode ser feita à distância? Hmm. On peut faire les choses à distance, mais je trouve que le contact corporel est vraiment important parce qu'il y a des choses qui se passent rien que par le fait de toucher la personne. A gente pode fazer
coisas à distância, pode trabalhar à distância, mas para o Manu, o contato corporal é muito importante. Existem coisas que só passam ali pelo contato corporal. Então, você vai ter resultados bem melhores no presencial. Vous Mas savez, dá. j'ai eu comme ça un monsieur euh, qui est venu lundi. Voilà. Teve o caso de um senhor que veio na segunda-feira. Que je travaille toujours avec mes patients, j'ai encore beaucoup de patients. Eu tenho muitos pacientes, né? Eu não parei de trabalhar para dar aula como muita Puis, gente faz. ça permet d'avoir augmenté l'expérience aussi. E isso permite, faz com que ele esteja sempre aumentando a experiência dele, né? Ele Et quand j'ai trabalha mis ma aí. main dessus, j'ai juste discuté un petit peu avec lui, simplement comment j'allais travailler avec lui. Voilà. E aí eu coloquei a mão, porque ele sempre põe a mão ali na região do umbigo da pessoa, né? E ele deixa a mão durante o tempo, entra em contato, e ele só conversou explicando o método, que a gente tem essa coisa de sempre explicar um pouco como o método funciona para a pessoa não sair correndo aos berros, Et com déjà là, medo, il né? commençait à pleurer. Só nessa hora ele já começou a chorar, Il dit, apenas com c'est pas esse normal, contato. moi je ne pleure pas comme ça d'habitude. Não é Qu'est-ce que vous êtes en normal? train de faire? Eu não costumo chorar assim. O que que o senhor está fazendo comigo? Mais évidemment, vous saurez que souvent, c'est même pas vous qui faites. Às vezes, não somos nós que fazemos. Nous sommes simplement un intercesseur entre l'énergie de vie et le patient. Somos apenas um canal entre a energia de vida e o paciente. Le prana, le ki, O prana, o ki. le pneuma, disait le grec. Os gregos falavam do pneuma. Et en fait, parfois, il y a des choses qui se passent rien que par le contact. Et ça, c'est extraordinaire. Às vezes, coisas acontecem apenas pelo contato. C'est comme les cours à distance, c'est pas du tout la même énergie que les cours en présentiel. Como as aulas, né? Tem essa pergunta: vai ser à distância ou vai ser presencial? 100% presencial. Ele fala que para ele não tem nada a ver a energia de um curso à distância e a energia de um curso presencial. Que dans un cours présentiel, déjà, il y a un égrégore, il y a des énergies qui émanent des gens. Num curso presencial, o egrégor está muito mais forte, né? As energias pessoais de cada um ali naquele ambiente em comum. Mais avec vos patients, il y a déjà aussi un peu ce petit égrégore qui se fait entre vous et lui quand vous êtes en contact, E quando que você vous n'aurez está pas derrière un écran. quando você está num consultório com seu paciente, você também forma um pequeno egrégor ali com ele. Você não está atrás da tua tela. Mais si on ne peut pas faire autrement, bien sûr, on peut aider des gens qui peuvent être très loin. Hoje eu vou. Ah, que bom, legal. Tomara que seja divertido. Adoro conversar com os micros ligados. Fala, Manu. Donc, on peut malgré tout, si c'est nécessaire, laisser passer des informations, même sur des personnes qui sont à 5000 km, ce n'est pas un problème. Hein. É Ça claro peut... que como é muito verbal também, não só, o tratamento não é só através do tato, você consegue passar, ajudar alguém que está do outro lado do mundo, né? E às vezes é necessário, quando você tem que ajudar alguém da família, alguma pessoa assim, apenas com informações, né? Dizendo as coisas certas, fazendo as frases e as perguntas certas, você pode ajudar alguém sim, mas não é a mesma energia. Non, et puis c'est vrai que quand vous avez quelqu'un qui est sur votre table et vous voyez tout de suite des petits changements dans la façon dont il va parler, dans le regard, que vous n'auriez peut-être pas vu derrière un écran. Às vezes, a gente observa num paciente, quando ele está ali na maca ou no presencial, deitado na tua frente, algumas mudancinhas, gestos corporais, né? Até mesmo se ele está mais tenso ou menos tenso, debaixo da tua mão, a energia dele, e que você não. O olhar dele, coisas que você não iria necessariamente conseguir captar numa tela. Hein, puisque vous devenez finalement des détectives privés de la vie privée des gens. Você se torna
um detetive privado da vida privada das pessoas. Ça répond à la question? Respondeu, respondeu. Quem vai falar? Quem quer comentar alguma coisa? Pessoal que já fez a formação, quiser Quem fazer já algum fez? comentário. Vai, meninas. Quem eu estou vendo aqui, ó? Jamile, Dagliana, Patrícia. Quem que está com vontade aí de comentar como tem sido esse método? Angélica. Eu posso falar? Claro, deve. Eu vou dividir uma experiência de A uma Dag, paciente. Oi, Manu, beijinhos, querida. Eu não estou vendo. beijinhos. Cadê você? Sumiu da minha Tô tela. aqui. Vou te achar. Achei. Fala, amor. Eu vou dividir. Saudades. Saudades. Eu vou dividir a experiência de um atendimento logo que eu terminei a formação do integrativo. Eu fui atender uma paciente, a paciente era uma mulher canhota e ela estava com dor no pé direito dela. E aí eu fiz o atendimento da leitura e aí depois eu sou fisioterapeuta de formação, Denise. E, e aí eu fui atender com o integrativo. Quando eu questionei o corpo dela, apareceu para eu trabalhar com o ovo luminoso, né? Enfim, falei que eu tinha passado pela experiência e que, como o Manu sempre fala pra gente, né? Vivam as experiências, vão vivenciar e não aquilo que eu trago. Falei que quando eu fiz o curso, não acreditava, né? Que é uma coisa que as pessoas perguntam, questionam muito. Falei que eu não acreditava, não tinha acreditado muito no primeiro momento. E que eu tinha ficado meio mal, enfim, do estômago no movimento, no dia do atendimento. Aí eu atendendo ela, e ela falou assim: Olha, eu vou respeitar, mas, enfim, não concordo muito. Aí quando a gente terminou o atendimento, ela pegou o telefone e eu falei que eu tinha passado, tinha me sentido nauseada. Ela pegou o telefone, ela olhou e tinha uma mensagem da escola do filho dela e que o filho dela tava brincando e aí do nada ele tinha vomitado. Daí ela falou: Nossa, que estranho, isso nunca aconteceu. Ela foi na escola, disse que ele estava bem, não tinha tido mais nenhum repertório. E o filho dela teve o diagnóstico de autismo, né? 60 dias depois eles foram fazer as reavaliações e o neuro chamou para ela para conversar e perguntou o que que ela tinha feito de diferente com a criança, o que estava acontecendo, e ela falou que eles não tinham feito nada, que não tinha mudado nada no protocolo, rotina, enfim. E ela falou que a primeira coisa que ela lembrou foi do atendimento que eu tinha feito com ela. Então, às vezes a gente vai fazer o movimento e a gente não tem noção da dimensão que isso vai gerar, às vezes, até mesmo no filho, por exemplo, né? Em que todos os padrões que ele tava do espectro autista acabaram saindo. Então, esse foi um resultado que me impressionou bastante, assim, e a criança teve uma mudança muito significativa. E eu não atendi a criança, eu atendi a mãe da criança, né? Isso foi bem legal. E de formação, Denise, eu sempre fui uma pessoa que o Manu acho que deve lembrar, talvez não, dos primeiros, do primeiro curso, né, que é o curso base de leitura biológica. A minha formação, eu estava saindo de um mestrado na área de fisiologia. Então, eu trabalhava com laboratório, eu trabalhava com modelo animal, com ratinhos. E eu fui completamente no movimento de não acreditar, né? Eu fui para viver ou para experienciar. E hoje o meu trabalho é leitura biológica, trabalhar com a leitura biológica é trabalhar com a cultura. Eu tenho muita resposta, tenho muito resultado. Foi um divisor de águas assim na minha vida.
Super. Donc, t'as à peu près compris, mais je vais quand même juste résumer que donc c'était une femme qui est venue pour un problème, une gauchère avec un problème au pied droit, Il a trouvé une infirmière. et elle a fait la lecture. Elle était déjà plus convaincue par la lecture, mais tu sais, ce qu'elle vient d'expliquer, c'est qu'elle a une formation un peu plus Biologiste. académique, avec les rats de labo et tout. Et donc, elle est venue faire la lecture sans trop y croire. Et quand elle a fait l'œuf lumineux, bah là, elle s'est dit, bon, bah alors là, c'est carrément parti en couille. Mais elle a décidé de faire comme tu veux. C'est toujours d'expérimenter. Tu dis toujours aux élèves qu'il faut qu'ils expérimentent, il faut qu'ils essayent dans leur pratique. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle a essayé. Et curieusement, au moment de faire l'œuf lumineux, la fille lui a dit, écoutez, ce que vous faites là, j'ai l'impression que c'est un peu du foutage de gueule, mais elle a dit, c'est pas grave. Et au moment où elle a fait l'œuf lumineux, elle a eu mal au cœur. Et je crois que la femme aussi. Et juste après qu'ils aient terminé, elle a reçu un message que le gamin avait eu une crise de vomi à l'école, chose complètement hors de propos. Et après, 60 jours après, elle a été diagnostiquée de l'autisme. Donc, ils ont pu commencer à établir des soins, etc. Et bon, elle se rappelle toujours de ce premier soin qu'elle a eu avec elle. Et je sais pas, voilà, elle a découvert ça, que c'était important. Ça l'a aidé à soigner, alors qu'elle ne venait pas pour soigner son enfant. Oui, oui. Et puis, vous voyez que, en fait, je dis toujours dans mes cours, ne me croyez pas, faites vos expériences. Eu sempre faço, né? A Dagli deve lembrar, não acredita em mim, façam suas experiências. Et Ele tout ce sempre que je vous fala isso no transmets, começo das aulas. tout ce que je vous transmets, c'est des choses concrètes que j'ai expérimentées multiples fois. Tudo que eu transmito são coisas concretas que eu experimentei muitas vezes. Et en fait, Né? O ces cours, Manu, ele trabalha muito. Combien de patients tu vois par jour? je peux voir jusqu'à une vingtaine de patients par jour. Ele chega a ver 20 pacientes por dia, trabalhando às vezes 5 vezes, ele vê 100 pacientes por semana. Mm. Et en fait, Et Dagliane a dit aussi que maintenant, elle fait plus que de la lecture biologique et qu'elle a des très bons résultats, que pour elle, ça a été un transformateur, vraiment charnier. et en fait, ces cours sont ouverts vraiment à tout le monde. E o que é interessante também, que vocês podem falar para os seus colegas, esses cursos são abertos para todas as pessoas que querem ajudar os outros. Infirmiers, psychologues, tout le monde qui veut aussi comprendre le corps, qui veut comprendre comment. Enfermeiro, psicólogos, pessoas que querem entender o corpo, né? On a même eu une coiffeuse qui était là aussi il n'y a pas longtemps dans le cours. Há um tempo atrás, ele teve uma cabeleireira que fez o curso e Qui- ela é super sensível, né? Ela com as datas e tudo. Et moi, j'ai ma collègue qui travaille avec moi maintenant, c'était une de mes anciennes patientes qui était coiffeuse et qui s'est passionnée pour ce que je fais et qui maintenant travaille avec cet outil. Ele tem também uma colega que era cabeleireira, ou seja, deve ter alguma coisa do tato aí, que gostava, que fez o curso dele, se apaixonou, se formou e ela é tão boa, ela tem tão bons resultados que ela virou parceira do Manu. Ouais. Mais elle a refait les cours au moins 6 ou 7 fois. Mas ela fez os cursos pelo menos umas 5 ou 6 vezes. E aí Parce ela que se c'est vrai transformou. qu'elle n'a pas, elle n'a pas au départ le bagage scientifique, mais elle Porque s'est ela não documentée, tem a elle a bagagem étudié. científica. A maioria é muito raro isso que ele está falando. Aconteceu uma ou duas vezes. É claro que quem procura esse tipo de curso já tem, né? Mais vous pouvez avoir aussi des instituteurs qui ont fait le cours pour mieux comprendre leurs élèves et les aider. Mas teve professores que fizeram o curso para entender melhor os seus alunos e ajudar melhor. J'ai vraiment eu de tout. Eu Des tive de tudo: pharmaciens, vétérinaires, farmacêutica, veterinário. Aquela advogada que falou que você fazia bullying com avocats, ela. Mas é melhor evitar, né? même Vamos. des gestionnaires de patrimoine, Je sais pas ce que c'est. des personnes qui gèrent le Pessoas patrimoine que des gens. administram o patrimônio, você teve isso também? J'ai eu de tout. De Toute tudo. personne qui a envie de comprendre. A Rose perguntou quanto tempo dura uma sessão.
Ça dépend de chacun. Você, a tua? A tua é rápida, a gente sabe. Ouais, moi, je peux faire une session en une demi-heure sans problème. Pour des enfants, c'est même 20 minutes, c'est fait. Ele, às vezes, com criança, pode chegar a 20 minutos, porque é muito mais rápido, tem menos blá blá. Em geral, meia hora. Eu acho que os alunos no Brasil costumam demorar 45 minutos, né, Cris, por Mon aí. épouse, Estelle, elle Uma fait hora. 45 minutes. La plupart des gens font 45 minutes A ici en maioria France. das pessoas fazem de 45 minutos a uma hora. Como o brasileiro fala muito, né, acho que deve jogar aí uns minutinhos a mais. Et ce qui est important, c'est justement de pouvoir guider votre patient et pas vous laisser submerger par le blabla. O importante é poder orientar, justamente, isso que é difícil, orientar a conversa para onde você quer chegar e não se deixar guiar pelo blá 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 da cliente, porque ou do cliente, eles vão Le começar a contar a blablabla, on vida s'en fout toda. complet. Isso aí não faz sentido, faz a gente perder tempo. Então, ele é ótimo, ele sabe realmente focar muito bem. E Voilà. encore, on peut encore faire deux petites questions? Ah, a Denise tem a formação básica de microfisioterapia. Ela gostaria de saber se a leitura biológica tem muitos mapas como a micro. Non, Bem il y a menos, graças a justement, c'est ça qui Deus. est intéressant, c'est qu'il n'y a que, on va dire, allez, 7 cartes. Vamos dizer que tem 7 mapas, Et são avec ça, tu peux... 7. Com 7 mapas, você pode trabalhar, sabe, não tem 400 apostilhas que mudam a cada ano. C'est même seulement 4 cartes importantes. E as mais importantes são 4 apenas, são os 4 tecidos, porque tem um tecido que é dividido em dois. Os 3 tecidos, dos quais um é dividido em dois, por Amer. Et, avec ça, tu peux aller partout. Mais la microphysiothérapie est un très bel outil, hein. Au départ, moi, j'ai utilisé les deux. Vous voyez, j'utilisais la microphysio avec la lecture. Et puis après, j'ai été que dans la lecture biologique. Et j'ai développé mon protocole de manière bien précise. A micro, né, ele tem outra maneira de lidar, mas é um maravilhoso também, né? Ele usou muito, ele era professor de micro, daí ele começou a mesclar as duas coisas, ele começava com micro, e aí ia para leitura, e com o tempo, agora ele se orientou mesmo para leitura. Não usa Mais mais a micro, mas respeita muito. ce qui est important, c'est que en lecture, on va comprendre toutes les choses qui ne partent pas en microphysiothérapie, si vous voulez. Na leitura, muitas vezes a gente acha coisas que não, que a gente não consegue tirar com a micro. Et c'est E aí a gente important, consegue entender essas ça permet coisas. que la personne comprenne pourquoi elle a son problème. Ela entende de onde vem o problema, por que que ela tem um problema, né? À ce moment-là, la personne pourra changer ou pas sa façon de voir les choses. Tandis qu'en E aí a pessoa microphysiothérapie, parfois, on ne sait pas. vai poder mudar a sua maneira de ver as coisas. Às vezes na micro não, né? Fica uma coisa não tão compreensível para o paciente. Então são abordagens diferentes. A abordagem da leitura tem mais a ver com leitura mesmo, né? É trocar, falar. O Marcos pergunta, Emanuel, como é tua abordagem em paciente que tem vários sintomas de diferentes conflitos? Acho que deve ser isso a pergunta. Mais souvent, beaucoup de symptômes viennent parfois que d'un seul conflit. Às vezes, muitos sintomas vêm de um único conflito. A gente acha que são vários, mas não são. Voilà. Et en fait, avec le protocole que j'ai mis en place, mais tu vas voir, tu fais que ce que le corps te montre. E você vai ver que o protocolo que o Manu estabeleceu faz você trabalhar apenas o que o corpo do paciente, né, o que o cérebro do paciente te mostra. Et alors, tu peux faire parfois tu as parfois plein de symptômes et tu trouveras peut-être que un ou deux conflits. Às vezes você tem um monte de sintomas, mas você só vai sair ali 2 conflitos. Trabalha esses 2, porque eles são primários Et ça va libérer totalement le reste. e vai liberar o resto. Et ce qui est important, vous verrez, moi, ce que je dis toujours, c'est quand on travaille, on n'attend rien. O mais importante no meu trabalho, eu sempre falo,
é não esperar nada, et ne te focalise sur rien. não focar em nada. Não, Alors, tu es surpris. como? Alors, tu es surpris. Então você fica surpreso. Parce que si tu te focalises sur quelque chose, tu peux trouver que ce sur quoi tu te focalises. Porque quando você já vem aí, ela está com dor de estômago, então, já sei o que é. Aí você só vai encontrar isso, porque você já se focou em achar isso. Você tem Donc, que c'est deixar a tua mente bem aberta. il faut être concave. Tem que ser côncavo, né? D'accord? D'ailleurs, c'est avec ma main concave que je laisse passer les informations. Aliás, eu uso minha mão, ele usa a mão dele assim, né? Às vezes em cima do paciente, e dessa forma que as informações passam. Qui correspond à une énergie bien particulière qui est une lettre hébraïque qui s'appelle Kaf. Isso que corresponde a uma energia bem específica, que é uma letra hebraica chamada Kav, Et Kaf, c'est une énergie de réception et une puissance extraordinaire. que tem uma energia de recepção. E é uma letra que tem uma potência extraordinária. Vous voyez, on utilise vraiment toute la spiritualité aussi qui est extraordinaire aussi, quoi. A gente usa toda a espiritualidade, que é extraordinária. Manu, tem uma pergunta muito importante da Rose. Na medicina germânica, algumas resoluções biológicas podem gerar sintomas que podem levar à morte. A gente sabe, né? Algumas resoluções aí de território. A leitura biológica apresenta reações após a sessão? Ben, depuis que je fais justement mon protocole et que je ne travaille que sur les cartes du cerveau, j'ai pratiquement plus aucun effet secondaire, ou très très peu. Depois que ele estabeleceu esse novo, relativamente novo protocolo, onde ele só trabalha, como ele respondeu para o Marcos aí, ele só trabalha com as informações que ele capta, que vem nos mapas do cérebro, ele não tem tido quase nenhum efeito secundário. Parce Por que si vous quê? voulez, il faut savoir que si vous vous connectez au cerveau du patient, puisque votre cerveau, c'est un bête émetteur-récepteur, ça émet des fréquences. Porque o teu cérebro é igual a um rádio, né? Que emite e recebe frequência, um radinho de Et le pilha. cerveau de ton patient va te donner que ce qu'il peut gérer. O cérebro do teu paciente, quando você se conecta da maneira como a gente se conecta, ele só informa as coisas que ele pode administrar, Donc, il que va pas não te vão donner. fazer mal a ele. Parce que c'est vrai que le danger avec les travaux de Hammer, c'est de ne pas évaluer la masse de conflit. Porque realmente, Rose, o problema com o perigo que há, às vezes, em usar a leitura, os trabalhos do Hammer sem o devido conhecimento é não avaliar direito o tamanho da massa do conflito, Le conflit est de très important alguns, pour les organes vitaux. Si tu lâches le conflit, tu vas mourir d'un arrêt cardiaque et respiratoire. porque realmente tem alguns órgãos vitais em que se você usar se você ajudar o paciente a se resolver aí, pode até ter uma parada respiratória e tal. Mas isso está muito bem definido e a gente nunca Mais aconteceu, né, que eu depuis que je fais saiba, ça, moi, c'est vraiment facile, hein. no Brasil. E depois que ele usou esse protocolo, então não tem Tu te poses nenhuma même plus la preocupação question. desse estilo. Tu te poses même Pardon? plus la question. Tu te poses même plus la question. Você nem se pergunta mais, nem se. Isso aí já foi contornado, diríamos. C'est vrai que si quelqu'un vient avec des problèmes cardiaques depuis très longtemps, ben, on sait très bien ce qu'il a vécu. É claro que se alguém vem que a gente sabe que ele tem problemas cardíacos há muito tempo, né? Pela leitura a gente já sabe o que ele vivenciou. Mais dans ta tête, quand tu vas travailler avec les cartes du cerveau, tu t'attends à rien. Donc, tu ne vas pas te focaliser sur les aires cardiaques. Então você não vai se focar. Se você não espera nada, você não vai focar nas áreas cardíacas. Et donc, dans les cartes du cerveau, tu pourras trouver tout à fait autre chose, mais qui sera en E, corrélation avec l'aire cardiaque. e os mapas do cérebro podem te mostrar outros órgãos, mas que, claro, poderão ter uma relação com as áreas cardíacas,
mais tu vas parler que de ce que ton cerveau va te montrer. Mas você só vai apontar aquilo que o cérebro mostra. Tu peux très bien avoir au départ des problèmes cardiaques et sur les cartes du cerveau, tu vas trouver une glande mammaire. Você pode saber que a questão ali, a queixa é dos problemas cardíacos, e achar uma glândula mamária. Et alors, tu vas parler de la glande mammaire. E aí você fala da glândula mamária. La glande mammaire sera toujours en corrélation avec les aires cardiaques. E a glândula mamária vai ter uma relação Toujours les com corrélations a, avec les aires cardiaques. ela tem uma correlação ali, naquele caso, com as áreas cardíacas, Les glandes mammaires, elles permettent de protéger des personnes. porque as glândulas mamárias permitem proteger as pessoas. Donc, il y a toujours une problématique territoriale derrière. Então, tem sempre a ver com o território, tá ligado, claro. Vous, voyez, Mas você, vous verrez la façon dont on va voir cet outil, ça permet vraiment de faire plein de liens auxquels on n'aurait jamais pensé d'une autre façon. vocês vão ver que realmente a maneira como a gente ensina esse trabalho, né, permite realizar conexões que a gente nunca teria feito. Conexões aí de causa e efeito, de conflito, de histórico pessoal, muito interessantes. É, a Denise, a única parte do corpo que o profissional irá ticar, deve ser tocar, é a cabeça do paciente. On va toucher que la tête du patient. Non, vous pouvez faire ce que vous voulez. Moi, je vous proposerai quelque chose. Cada pode trabalhar de um jeito. Ele vai propor o jeito dele de trabalhar, Moi, né? je mets ma main sur l'ombilic du patient. Ele coloca a mão no umbigo do paciente. Au niveau de l'ombilic, c'est là qu'arrive le sang de la mère et qui va construire l'embryon en haut et en bas. É onde chega ali o sangue da mãe, é onde se constrói o embrião para cima e para baixo. Et le sang, c'est vraiment le tissu qui répare et qui nourrit. E o sangue é o tecido que repara e que alimenta no nosso corpo. Qui est rempli de mémoire. Ele é cheio de memórias. Donc, c'est pour ça que moi, je mets ma main là-dessus. Por isso eu coloco a mão ali. Mais j'ai des amis ostéopathes qui, eux, ils vont partir à partir de la tête. Mas ele tem amigos osteopatos que vão analisar a cabeça. Ils vont interroger, ils vont faire les cartes du cerveau à partir de la tête. Alguns trabalham os mapas do cérebro na cabeça. Et moi, les cartes du cerveau, je les ai dans ma tête. C'est comme si j'avais des feuilles qui correspondent à des cartes du cerveau dans ma tête, et alors je les analyse comme ça, de manière très rapide. Geralmente a gente tem os mapas impressos, a gente passa o dedo no mapa para achar, mas o Manu ele já tem tão decorado, tão integrado os mapas que ele já faz esse trabalho diretamente na mente dele, né? Já sai os relés. Ele já sabe, ele já tem Rien essa qu'en bougeant mes percepção. yeux, j'imagine les cartes du cerveau devant moi, rien qu'en bougeant mes yeux, je sais très bien où la personne est bloquée. Né? Ele quando ele fecha ele imagina na mente dele o mapa e ele já tem ali as áreas bloqueadas que sei lá, se de alguma forma se acendem na mente dele. Au départ, j'ai mis mes mains sur les cartes qui étaient en papier à côté de moi et je testais les différents foyers. Mas no começo ele testava os relés um por um nos mapinhas, como Sabia que todos hoje é os o dia do alunos fazem. Il y en a qui vont même utiliser parfois le pendule ou bien des tests de kinésiologie. Aí, para esses testes específicos, né, para obter as informações, você pode usar o teste de microfisioterapia, pode usar o teste de pêndulo, de cinesiologia, né? As pessoas que não estão familiarizadas com esse tipo de teste, a gente ajuda também a desenvolver essa Ah oui, sutileza. tout le monde sent. Todo mundo sente. Après le 5e cours, tout le monde sent. No último módulo, todo mundo sente. No integrativo, principalmente, que tem mais prática, né? Aí, se tem algum psicólogo, alguma pessoa que não é tanto da área, ela acaba desenvolvendo ali, porque Mais já é par contre, o... après, si vous voulez continuer à sentir, il faut pratiquer, 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 pratiquer. Agora, para desenvolver essa sensibilidade, tem que praticar, praticar e praticar. Manu, a Clarissa diz que teve a honra de ser atendida por você e que mudou a vida dela.
Et- Você gostaria de falar alguma coisa, Clarice, ou era só isso mesmo? Espera aí que tem uma mensagem. Deixa eu ver. Não, essa mensagem é da Patrícia. Bom, enquanto a Clarice não se manifesta, mas já vimos que teve uma experiência boa. Oi, Espera aí que minha... Antônio. Oi! Tudo Ah, bom? Clarissa, Salvador de Bahia. Na minha rede da Bahia. Ah, cadê você? Por que que eu não vejo as pessoas? Não tá vendo? Não, mas eu vou te achar. Pode falar. Vai falando que eu te acho. Então, Manu me atendeu durante o curso, né? É, no intervalo, eu pedi um atendimento e você traduziu, né, Antônio? Fez o intermédio. Eu tinha Aham. várias queixas de dor, principalmente, e andava viciada, não saía de casa sem minha necessaire cheia de medicamentos. E isso foi em 2015. E de lá Uhum. para cá, eu conto nos dedos as vezes que eu tomei um analgésico ou algo do tipo. De 2015 para cá, as dores não existem mais. Que bom, querida. Fico muito Muito feliz bom. pour você. Que bon. Elle Sim. dit que toutes ses douleurs ont disparu. Elle avait toujours un truc plein de médicaments comme moi et que maintenant, on n'en utilise plus jamais. Presque pas. Super. Elle avait des douleurs, des trucs comme ça. Que legal. E acho que tem mais uma pergunta. Na verdade, são dois comentários. Às vezes, Daglianos, muitos sintomas são face do conflito. Questiona o corpo que o real conflito aparece. Oui, elle dit que des fois, quand on trouve beaucoup de symptômes, c'est des facettes d'un même conflit, comme tu l'avais dit. Donc, c'était un peu répondant, elle répondait un peu a Marcos, que répond: o paciente, o Marcos agora, o paciente precisa mudar a sua percepção, se recolocar frente ao ambiente em que ele está inserido para ter eficácia no tratamento. Se o paciente não acreditar no tratamento, pode não surgir efeito na melhora dos sintomas. S'il se repositionne pas ou s'il croit pas en la lecture, est-ce que ça peut gêner? Ça dépend. Chaque cas Depende est do, différent. depende do caso, Marcos. Cada caso é diferente. Moi, j'avais un monsieur qui venait et il me disait, tu dis rien, je crois pas à ce que tu fais, mais ça me fait du bien, vas-y. Tinha um senhor que ele fala, ah, il te demandait de rien dire? C'est ça, rien dire, je crois pas à ce que Et, tu fais, il me dit, tu mais ça faisais me tout fait du bien. silencieusement. Et je ne disais Tinha rien, um je faisais tout senhor que comme ça. vinha ver o Manu e ele falava: não fale nada, só faz aquelas coisas que você faz porque me faz bem. Eu não acredito, mas me faz bem. E aí ele volta sempre. Voilà. Donc, il y a tellement de possibilités. Et il y a des personnes qui, au départ, ne croient pas à ce que tu fais. Et Tem puis, gente quand que também não acredita no começo. Et en fait, il faut savoir que avant de commencer un patient, maintenant, j'explique toujours comment on va travailler. O que eu mudei também há um tempo atrás é que agora, sistematicamente, antes de começar um atendimento, eu explico para o paciente que a gente vai, da forma como a gente vai trabalhar, Qu'est-ce qu'on va faire? De que a manière gente très vai concrète. fazer, de maneira Ça muito prend, concreta. ça prend 5 minutes, un peu plus, Leva 5 minutos, um et pouco la personne mais, elle est d'accord ou elle n'est pas d'accord. e a pessoa está de acordo ou não. Et Eu si elle falo n'est para pas elas, d'accord, elle se lève, elle s'en va. se não tiver de acordo para trabalhar dessa maneira, pode levantar e ir embora. Mais quand tu expliques comment tu fonctionnes, je l'amène d'une telle façon, tellement claire, tellement cohérente, que les patients, ils savent ce qu'on va chercher. Et ils sont tout ouverts. Eu, geralmente, eu explico de uma forma muito clara, muito coerente. Então, os pacientes já sabem o que a gente vai fazer. Eles não ficam assustados, eles já sabem o que vai rolar ali, que tipo de coisa a gente vai procurar, e ali se abrem totalmente, Et les ficam patients, super alors, qui abertos. ne croyaient pas, alors sont parfois même les plus assidus après. E, às vezes, as pessoas que eram mais descrentes se tornam os mais assíduos. Et alors, tu as des choses surprenantes, hein.
tu as parfois l'impression d'avoir tout trouvé, que c'est cohérent, que tout est nickel dans tout ce que tu connais, et tu n'as pas beaucoup de résultats. E tem coisas surpreendentes. Às vezes você faz um super atendimento, uau, achei tudo, as datas, tudo tem coerência, tudo que eu falei para a pessoa faz sentido, mas você não tem muito resultado. Et d'autres fois, tu as dit, je n'ai pas travaillé, je n'ai pas trouvé grand-chose, et là, tu as des résultats surprenants. E às vezes você fala, nossa, eu não achei, mano. Nossa, as coisas estavam meio confusas, sei lá. E aí, um resultado extraordinário. Ça dépend, en fait. Et pour vous dire Depende. que ce n'est pas nous qui faisons, Isso significa que não somos nós que fazemos, il y a parfois des choses surprenantes qu'on ne maîtrise pas, qui sont autour de nous, qui font le travail pour nous. às vezes tem coisas surpreendentes que a gente nem domina e nem percebe que faz, acaba fazendo o trabalho para nós, por nós. Voilà, et parfois, tu peux avoir aussi des personnes où tu as tout trouvé, mais leur problème est toujours là, et bien là. E às vezes tem pessoas onde você achou tudo, é coerente, eles fez sentido para eles, mas continua o problema. Parce que ce qui va nous toucher le plus, c'est la famille. Porque muitas vezes o que nos toca é a família. Et donc, parfois, il faut pouvoir se repositionner avec la famille. E se você não conseguir, Marcos, fazer aquele trabalho de reposicionamento que você abordou na tua pergunta, fica difícil se melhorar, né? On peut Se voir você ça. está ali suportando uma situação sem parar e que você não sai da situação, ela vai continuar te fazendo mal. Ce sera alors des personnes qui ils vont aller voir tous les thérapeutes possibles, ils auront toujours des échecs. E são pessoas que podem consultar todo tipo de terapia possível e sempre não vai ter resultado. Puisqu'ils ne changent pas quelque chose de profond dans leur vie. Porque eles não modificam uma coisa profunda na sua vida, né? Às vezes você nem precisa se separar de uma pessoa, você pode né, transformar a maneira como você enxerga a pessoa, não é, Emanuel? Como a Ouais, história do cachorro, c'est ça. do vizinho. C'est ça. Et alors, parfois, le fait de faire notre traitement permet à la personne de donner l'impulsion pour changer. E às vezes o nosso tratamento, às vezes você é aquela pessoa que vai dar aquele tijolinho, que vai dar aquele impulso para essa pessoa finalmente ter a coragem de mudar, ou a consciência necessária para essa mudança. Et si ça peut répondre un peu. Super réponse. A Patrícia pergunta se a leitura pode ser feita em conjunto com outras técnicas na mesma sessão. Usar outras técnicas, por exemplo, micro. Essa mãe me deu. Não, 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 não. Eu também acho, não faz sentido Esse nenhum. tu ganhou da tia do... Não, não foi da tia, foi da prima. O que você acha, Manu? Pode? Adoro, não sei por quê. Tá, desculpa, gente. Fala, Manu. Donc, personnellement, moi, j'utilise plus d'autres techniques, donc c'est difficile à dire. Parce que parfois, tu peux vouloir en faire de trop, et si tu utilises plein de techniques, tu vas noyer le cerveau d'informations. Pessoalmente, agora eu passei a usar só uma técnica, é difícil responder. A gente pode imaginar que se começar a misturar muitas técnicas, talvez você possa meio que afogar, né, o paciente em informações, né, solicitar muito o paciente. Mas, Mais por tu exemplo, peux, ele falou do pêndulo, tem várias técnicas que dá para ser usado. Agora, uma outra terapia como a super construído, qual você tu acha? peux utiliser la microkiné avec la lecture, avec les tuyaux, hein, avec les tissus 2, 4, 6, 8. Tu sauras alors à quoi ça correspond au niveau du ressenti. Ça, c'est possible. Tem muita gente que usa, que dá para migrar, né? E não só migrar, tem gente que usa a micro com a leitura muito bem. Tem ali os tecidos 2, 4, 6, onde você tem toda uma série de coisas muito semelhantes aí
Interpretação. Voilà. Mais moi, faire tout sur une même session, je trouve ça un peu beaucoup. Voilà. Déjà, quand tu fais une session en lecture biologique, si moi, je le fais en une demi-heure, la plupart des gens font trois quarts d'heure, c'est déjà suffisant. E diz que uma sessão de leitura, se você faz completa, usando também esses métodos complementares que ele ensina na integrativo, pode chegar a 1 hora. E aí já é muito tempo, né, para depois você abordar outra técnica. Fora que comercialmente eu não aconselho. Faz Et um dia e faz outro no outro dia e cobra 2 vezes, bah, não tu é? peux, si t'as pas un échec dans une technique, tu peux utiliser l'autre, hein. Agora, se você não tem resultado com uma técnica, você pode usar a outra, ou você pode propor esse dia. Hoje vamos fazer leitura. O que que você Mais prefere? A leitura é desse jeito. après un soin, il faut quand même laisser passer, je dirais, quand même, allez, un minimum 3 semaines avant de refaire une autre technique, quoi. Mas eu diria que depois de um tratamento é bom deixar passar umas 3 semanas aí Minimum, antes hein. de. Hã? Uma Minimum. semana? Ouais, 3 semaines minimum. Ao menos 3 semanas antes de ir para outra técnica. Mais j'ai des ostéopathes qui m'envoient des patients. Moi, j'en envoie chez des psychologues parce que ça peut aider l'un et l'autre. Il Mas y tem a osteopatas que mandam paciente, eu posso mandar para um colega, porque pode Moi, je peux en ajudar. envoyer chez des psychologues. Às vezes eu trabalho com alguns psicólogos, com alguns médicos. Donc, c'est important de pouvoir travailler ensemble, en fait. Il n'y a pas une technique. Bon, il faut sortir du corporatisme et de croire que sa technique est la meilleure, hein. Né? Não, eu acho que tem que sair um pouco dessa ideia de que a técnica que você usa é a melhor. A gente tem que dá para usar várias. Et parfois, tu vas travailler avec une psychologue et puis la psychologue t'envoie quelqu'un. Une fois que tu as travaillé dessus, elle peut retourner chez le psychologue qui va avoir d'autres ouvertures avec cette personne une fois que tu as travaillé avec. Donc, tout est possible. Dá para trabalhar em sinergia. Às vezes você trabalha com alguém, ela vai estar fazendo terapia e ela volta para psicólogo dela, depois do teu tratamento, entende uma série de coisas que ela não estava entendendo, traz novas informações, etc. Tu peux travailler avec l'homéopathie aussi, avec en même temps, il y a plusieurs possibilités. Dá para conciliar a homeopatia, tem várias possibilidades. Bon, on va te laisser te reposer bientôt là, parce que c'est l'heure. Il n'y a plus de questions. Voilà. Tá que horas? Ele está chegando à meia-noite, né? Não é? Ele é Oui, minuit? ouais. Ixi, então é melhor a gente sair antes que ele se transforme em lobo. Tá lua cheia lá na França, Manu? Non, hein. Ah. Non, on préfère pas voir ta transformation en loup alors. Loup-garou, Loup-garou. attention. Lobisomem chama loup-garou na França. Esquisito, né? Loup-garou. Voilà, voilà. Donc, j'espère que cette conférence vous a éveillé un peu sur ce qu'on fait en lecture biologique. É isso, espero que tenha interessado vocês, que vocês tenham compreendido um pouco ali do que a gente oferece na leitura. Et puis, j'espère vous voir, hein, qu'on puisse comme ça communiquer de manière plus concrète. E eu espero ver vocês presencialmente, que eu já vi que o Manu adora agarrar, né, os alunos. No bom sentido. Abração, amigo. Si. Voilà. T'as pas d'autres questions? Alguém quer fazer uma última pergunta? Podemos encerrar nossa linda palestra. Gente, então, Obrigado, agradecer, gente. agradecer o Alors, Manu mais uma vez. bon Noël, bonne fête de fin Feliz d'année. Natal, feliz boas festas. Profitez de votre famille, Aproveita a sua famílias, aimez vos proches, ama os seus próximos, partagez. divida.
voyez, le partage, c'est la vésicule biliaire. Compartilhar é a vesícula biliar. Quand on a des problématiques de partage, on peut avoir des problématiques de vésicule biliaire. Quem tem problemas em compartilhar pode ter problemas na vesícula biliar. Et la vésicule biliaire, ce n'est pas que la colère. E a vesícula biliar não é só a ira. Il y a plein de subtilités que je vous amène en lecture biologique. Tem muitas sutilezas que a gente traz pela leitura biológica. Voilà, voilà. Alors, bonne vésicule biliaire. Então, boa vesícula biliar. Ah, e bom fígado, né? E Voilà, bom bon foie. Vous savez, intestino dans le também. foie, on peut retrouver aussi la notion de réalisation. E no fígado a gente encontra também a noção de realização. Ah, bom saber. Ele se regenera, né, o fígado. Se Sim, regenera, sim. o fígado. Ainda bem, porque senão eu não estava aqui nesse mundo conversando com vocês. Voilà, Patricia a voilà. dit qu'elle a perdu sa vésicule, elle. Mais tant mieux, comme ça, Ah, elle est plus en colère. voilà. Que bom, C'est dommage. Patrícia, assim você não tem mais raiva. Si, elle en a toujours. Mais elle ne la partagera Continua, pas autant. continua com raiva, mas não divide tanto. Não compartilha tanto, é isso? Depende. Ouais, c'est clair. C'est pas parce qu'on enlève un organe qu'on n'a plus le conflit de l'organe. Não é porque a gente tira um órgão que a gente deixa de ter o conflito do órgão, né? Mm. Par Sauf exemple, les dents, là. Tu es sûr de ne pas avoir de caries si tu enlèves les dents. les vésicules biliaires, ben, vous voyez, ça met toujours les personnes qui ont des vésicules biliaires, ils sont toujours à tendance dépressive. As pessoas que têm problemas na vesícula têm uma tendência à depressão. Et là, vous comprenez bien avec l'écart de Hammer et la psychiatrie. Mas isso a gente entende bem na psiquiatria, estudando os mapas de Hammer. C'est parce que toutes ces personnes, elles ruminent. Porque muitas vezes são pessoas que ficam remoendo as coisas. Elles ruminent sur des choses qui n'existent plus. E coisas que já se foram, que nem existem mais. Elles ruminent sur le passé. Remoem o passado. C'est pour ça qu'en plus, elles ont des problématiques sanguines, Por isso podem ter problemas com sangue também. avec le cholestérol Com o colesterol et avec les articulations, e com as articulações. parce qu'elles sont dans des remords et des regrets. Porque tem remorsos, arrependimentos. Et chaque fois qu'elles ruminent, elles réactivent une situation qui n'existe plus. E toda vez que remoe, ela acaba reativando uma situação que já foi, que já era, que já passou. Parce qu'elles adorent être sadomasochistes avec elles-mêmes. É uma tendência a ser sadomaso consigo mesmo. Amusez-vous bien. Se divirtam. Ah, depois dessa, né? Obrigado, Manu. Colocou todo mundo em conflito para passar o final do ano, assim. É ótimo. Todo mundo vai passar final de ano com a vesícula estourada. Et, Maravilha. et alors, bonne phase PCL à tous, hein. Boa fase PCL para todos. Pessoal, obrigado pela presença de todos. Feliz Natal para vocês e nos vemos em 2024, né? Manu está voltando para o Brasil. Quem quiser informações dos cursos, entre em contato, @sinapses ou pelo site leiturabiológica.com.br. Manu, Venham, que obrigado. vocês vão se Antônio, Ciao, divertir ciao. muito. Não é Abraço só a ensino, todos. também tem muita diversão. Ciao, ciao. Tchau, Ciao, tchau. David. Ciao, Ai, ciao. Jamile, Dagliane, que Ciao, saudade. Patrizia. Ciao, Rosa.